do Egito. Nós já estudamos sobre isso. Então, o que acontecia nessa ceia, nessa preparação de Pessah? Se comia cordeiro assado, segundo nós vimos em Êxodo capítulo 12, cordeiro. Havia churrasco, entre aspas, de cordeiro. Havia pães asmos, ervas amargas, se bebia vinho, ou seja, era um conjunto de coisas que compunham um jantar, uma ceia. E eles comiam e celebravam como se celebra até hoje no mundo judaico. Agora, Jesus, como judeu, com seus discípulos, nós vimos que ele, antes de ser entregue, ele ceiou com seus discípulos. E estando com seus discípulos, diz que ele lembrou que ele seria morto, seria traído, seria entregue. E depois diz, depois de haver ceiado, ele declara bem, depois de haver ceiado. Paulo salienta muito isso, depois de haver ceiado. Então, cristãos, escutem bem, na nova aliança nós não temos ceia, porque a nossa ceia é Cristo Jesus. Uma vez que você aceita Cristo, Cristo é a tua Páscoa, Cristo é a tua ceia. Agora, nós lembraremos da sua morte comendo cerimonialmente pão e vinho, pão e fruto da vide. E Jesus fez isso e declarou isso para os seus discípulos. Essa palavra no original no hebraico é kiddush, comer pão e beber vinho é uma aliança, é um ato de fé que se faz profeticamente, trazendo alegoricamente através desses símbolos uma aliança. Isso chama-se kiddush, vou colocar aqui, kiddush. O que é um kiddush? Eu já falei muitas vezes sobre o kiddush, é compartilhar pão e vinho. Quando os judeus faziam um kiddush? Quando faziam uma aliança. Nós vemos em Gênesis o próprio Abraão com Melquisedeque fazendo uma aliança, e o próprio Abraão reconhecendo o sacerdócio. Você pode ver isso em Gênesis 14, 18. Alguém abra para mim aí e anote. Gênesis 14, 18. Vamos já à palavra do Senhor. O que diz em Gênesis 14, 18? No vale, Gênesis 14, 18. Vamos lá. Aqui, Melquisedeque abençoou Abraão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e esse era sacerdote do Deus Altíssimo. Olha só, não vou contar toda a história, mas você sabe que Abraão veio, se encontrou com Melquisedeque, reconheceu o seu sacerdócio. Em hebreu nós falamos desse sacerdócio de Melquisedeque, inclusive tem um estudo aí sobre os sacerdócios de Melquisedeque no meu canal, volte para trás, você vai ver esse estudo maravilhoso. E o kiddush, o pão e o vinho, é símbolo de uma aliança. O kiddush se fazia também quando os noivos estavam se aliançando, e também ao fazer as duas famílias com os noivos, o jovem e a jovem bebiam o cálice, comiam pão e faziam uma aliança, como o noivado estavam desposados, e somente no casamento novamente iriam beber do cálice dessa aliança como matrimônio. É por isso que Jesus fala para os seus discípulos: vocês vão beber desse cálice, comer desse pão, e somente lá no reino dos céus novamente vamos beber juntos. Por quê? Porque Jesus estava dizendo: a partir de agora vocês estão numa nova aliança, vocês são noiva, mas um dia vocês estarão nas bodas do Cordeiro, e lá na glória estaremos nos casando. Ele estava dizendo alegoricamente isso. Isso é muito maravilhoso e muito lindo. Então, o cálice com fruto da vide e o próprio pão era uma aliança. Paulo repreende aos coríntios. Leia 1 Coríntios, você vai encontrar ali no capítulo 11, quando ressalta o que é, na verdade, um kiddush, e como Paulo está indignado com nossos irmãos de Corinto. Por quê? Porque eles estão ceando, estão bebendo, estão comendo, e Paulo diz: ei, vocês estão fazendo loucura, vocês estão pregando heresia. Abra aí em 1 Coríntios, vê se está aparecendo o versículo 18. Diz: porque antes de tudo ouço, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. Eu estou crendo naquilo que estão me informando. E até importa que haja entre vós heresias. Ou seja, estavam ensinando coisas que não procediam da palavra do Senhor. Isso em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 18 e 19.
para que os que são sinceros também se manifestem entre vós. Havia gente santa em Corinto, porém Paulo os repreende porque eles estavam comendo, estavam bebendo, estavam se fartando, estavam fazendo uma ceia farta, abundante. Paulo os repreende e diz Paulo aqui no versículo 21, coloca aí o versículo 21 de 1 Coríntios 11, porque comendo cada um toma a sua ceia precipitadamente, cada um toma a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro se embriaga. Ou seja, os comilões iam lá porque estavam com fome e outros aproveitavam para encher a cara. Olha o que estava acontecendo. E ele pergunta: não tendes porventura, no versículo 22 que está aparecendo aí, não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos irei? Louvar-vos-eis nisso? Não vos louvo. Olha o que Paulo está repreendendo, está dizendo: vocês se juntam com pretexto fazer uma ceia do Senhor. Aonde isso tem base bíblica? Paulo está dizendo, isso é uma heresia, estão enchendo a cara. E Paulo dá o remédio para isso. Então, Jesus celebrou sim a ceia. Escute bem, ceia é para judeus. Eu vou dar um exemplo que eu dou sempre quando eu ensino isso. Se eu lhe convido para ceiar na minha casa, ainda uso o termo ceia, um jantar, sinônimo, jantar. Digo, quero te convidar para ceiar, jantar na minha casa. E você chega na minha casa e diz: meu Deus, Natanael me convidou para jantar. Muito bem, e você chega lá e eu te dou pão e eu te dou um suco. O que você vai falar? Vai falar: ô miserável, ou Natanael é pão duro, ou ele simplesmente está passando necessidade. Agora, se eu chego você chega na minha casa e eu preparo um churrasco, preparo verdura, preparo guloseimas, preparo sobremesa, você fala: que jantar maravilhoso. Então o jantar existia, a ceia existia, mas para os judeus, pães, ervas amargas, cordeiro, carne, eles comiam e se fartavam como fazem até hoje, porque eles ainda não estão na Brit Hadashah, nova aliança, Brit Hadashah. Agora, Paulo diz: vocês estão errados ceiando. O termo, escute bem, santa ceia, não aparece na Bíblia. Não aparece na Bíblia. Eu sei que é um costume, gente. Eu não estou dizendo nem reprimindo, nem dizendo você está pecando fazendo. Não há pecado em relação a isso. Porém, o termo santa ceia foi instituído através dos tempos. Foi um papa chamado Gregório que instituiu o termo santa ceia. Porém, ceia em si é um costume judaico. É um costume judaico. Paulo diz claramente no versículo 25, anota para mim esse versículo aí na tela, por favor. 1 Coríntios 11 ainda, diz no versículo 25, esse versículo é muito importante, é chave para entendermos. Semelhantemente, depois de haver ceado, depois de ceiar, então a ceia terminou. A ceia acabou, diz, depois de haver ceiado, ou seja, daqui para trás é costume judaico, é ceia com cordeiro, é ceia com pães asmos, é ceia com vinho, é ceia com ervas amargas, é jantar. Depois de haver ceiado, Paulo, Shaul, Rabino, está falando de uma forma clara e categórica. Depois de haver ceiado, tomou o cálice, ele pega o cálice dizendo: este cálice é a Brit Hadashah, este cálice é a nova aliança. Por quê? Porque a aliança com Deus, através do cordeiro, da Páscoa, do resgate do Egito, era a antiga aliança. Agora ele está dizendo: comemos já a antiga aliança, já ceiamos, acabou. Agora preste atenção, já depois de haver ceiado, ele toma o cálice e diz: preste atenção agora, porque esse cálice agora, esse kiddush, em grego é eucaristém, essa palavra eucaristém, pega pão e pega o cálice e diz: este cálice é o cálice agora para a igreja, é o cálice da nova aliança. Eu pergunto, você está na antiga aliança ou na nova aliança? Eu estou como igreja, como noiva, na nova aliança. Então aqui diz: depois de haver ceiado o quê? A aliança judaica, como os judeus fazem até hoje. E diz: esse agora é o cálice da nova aliança, no meu sangue, porque até então a antiga aliança era com derramamento de sangue de cordeiros e de machos cabrios. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então o pão
E o cálice, o fruto da vide, é uma lembrança, é uma alegoria simbólica da nova aliança. E quem faz isso lembra da morte de Jesus. A ceia lembra, o cordeiro lembra a aliança de Israel com Deus, tirando-os do Egito. Agora, para nós, é a aliança através de um kiddush, pão e vinho. Amém? Então, eu sei que esse costume vai continuar ainda na igreja de falar Santa Ceia, embora literalmente Santa Ceia não está no texto e no contexto das Sagradas Escrituras. Então, Jesus não mandou fazer ceia. Paulo repreende os coríntios por fazer ceia, como ele diz, vão comer na sua casa, porque Jesus, depois de ceiar, trouxe somente pão e vinho. Isso é um kiddush, Primeiro ponto, amém? Segundo ponto, preste atenção. Muita gente tem ensinado que Jesus foi torturado pelo diabo na cruz. Muita gente pinta, tem filmes que Jesus vai ser torturado por Satanás na cruz. E olha, isso está totalmente errado. A pergunta é: quem torturou a Jesus na cruz? Embaixo de que juízo ele estava? Satanás estava esmagando a Jesus? Não, querido, isso não é verdade. Então vou anotar aqui. Cadê o canetão? Jesus não foi torturado pelo diabo. Vou colocar aqui, segunda coisa. Tortura pelo diabo. Tortura pelo diabo. Eu gosto de colocar diabo com letra minúscula. Ele não foi torturado pelo diabo. Quem foi que torturou Jesus? Quem torturou o próprio Jesus, quem o esmagou, quem o triturou, foi o próprio Pai. Jesus estava sofrendo sob a ira do próprio Deus, o próprio Deus. Primeiro exemplo que eu vou citar: o próprio Jesus, quando está no Getsemane, ele pede, diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Então, o cálice era de Deus, porque ele está pedindo ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas que se faça a tua vontade. Eu quero sofrer pela humanidade, vou sofrer pela humanidade, eu vou beber um cálice. Por que Jesus fala de um cálice? Porque numa alegoria, sempre a ira e o juízo de Deus são representados por um cálice. Anote isso aqui, Salmo 75:8, anote isso. Apocalipse 14:10, tem muita passagem, vou anotar isso aqui, Apocalipse 14:10. Apocalipse 14:10 fala desse cálice da ira de Deus. Jeremias 15:25 fala desse cálice da ira de Deus, tá bom? O próprio Jesus, ele está clamando: afasta de mim esse cálice. De quem é esse cálice? Esse cálice é o cálice da ira de Deus. Vou ler o Salmo 75:8. Salmo 75:8. Anota aí na tela o Salmo 75:8. O que Davi já falava desse cálice da ira de Deus? O que diz? Porque na mão de Deus, Elohim, Yahvé, como você queira chamá-lo, há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele certamente a todos os ímpios da terra. Eles vão beber desse cálice das suas fezes. Olha só, é um cálice de ira, é um cálice de juízo. Há um cálice na mão de Deus. Isso é alegórico, gente, é representação, simbolicamente, de um cálice que quer matar a humanidade e julgar a humanidade. Agora, essa ira de Deus, esse juízo de Deus, Jesus bebe, e ele é torturado, ele é moído pelas nossas transgressões, porque essa ira de Deus era contra todos nós, mas Jesus morre em nosso lugar, e ele sofre. Quem derrama esse cálice de ira sobre Jesus é o próprio Pai. O diabo não torturou a Jesus. Se você analisa bem, quando o próprio Jesus está suando gotas de sangue e atormentado, ele conversa com o Pai e está pedindo para o Pai afastar o cálice, mas ele diz: que se faça a tua
vontade. Olha o que diz Isaías 53. Isaías 53 vai falar claramente que não foi o diabo que torturou Jesus, que não foi o diabo que martirizou Jesus. Olha o que diz Isaías 53, anota aí, Isaías 53, diz, versículo 4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido por Deus. Essa é a melhor tradução: ferido por Deus e oprimido. Quem estava oferindo? Quem estava o oprimindo? O próprio Pai, o próprio Deus. Mas Ele foi ferido por quê? Pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Não era pelo pecado dele. Havia juízo, havia ira de Deus, mas não era pelo pecado dele, mas era pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. O castigo, olha só, ele estava sendo castigado. Quem o castigava? O próprio Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu me emociono, sabe por quê? Porque tem gente que não tem ideia o que é ser lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Tem gente que não sabe o que Jesus fez por ele. Tem gente, frequentador de igreja, tem gente que simplesmente está numa religião chamada cristã, mas não conhece a glória de ser lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Aleluia! Eu pergunto para a igreja: você foi salvo? Salvo do quê? Do diabo. Fui salvo do inferno, fui salvo do pecado. Sim, tudo isso é verdade, mas sabe do que você foi salvo na verdade? Você foi salvo da ira de Deus. Deus se livrou dele mesmo. Sabe por quê? Porque o diabo não tem nada a ver. O diabo vai ser condenado. O diabo já está condenado. Ele não quer ir para o inferno sozinho, mas Jesus me libertou da ira de Deus que vem sobre a terra, a ira e a vingança de Deus que vai açoitar aos ímpios, e do cálice, nós vemos em Apocalipse, nós vamos ver em Apocalipse, o Apocalipse 14:10 fala desse cálice da ira de Deus que vai ser derramado na terra, e nós não vamos experimentar da ira do Senhor. Sabe por quê? Porque nós vamos ser guardados embaixo do seu precioso sangue. Quem crê nisso dá glória a Deus. Quem recebe a glória da justificação, do perdão através da sua morte, glorifique o nome do Senhor. Tira um minuto para glorificar, porque se é uma coisa que eu estou fazendo sempre, é agradecer a Jesus pela sua morte. Nas minhas orações, eu sempre, quem me acompanha nas minhas orações, eu tiro minutos para agradecer pela sua morte, às vezes horas só para agradecer pela sua morte, porque a sua morte nos trouxe vida. Ele tomou o meu lugar. O juízo que Deus estava trazendo para a humanidade, Ele assumiu. Então, não foi o diabo que torturou Jesus. Isso não é uma verdade. Para falar que é mentira, eu prefiro falar isso não é verdade. Outra coisa que não é verdade, outro ponto que não é verdade, e já louvores falam sobre isso e cantam sobre isso: festa no inferno. Festa no inferno. Aonde, meu Deus? Inferno. Outro ponto, festa no inferno. Quem disse que houve festa no inferno? Contam que havia, quando Jesus morre, todo mundo estava celebrando. Se consegue ver a cena? O diabo fazendo trenzinho, pulando, fazendo festa, os demônios, matamos o Filho de Deus, acabou. Que nada, isso não existe, gente. Se havia uma coisa que o diabo não queria, é que Jesus fosse à cruz. Na própria tentação você vê as investidas, 3 investidas de Satanás, tentando, seduzindo, lhe apresentando reinos da terra para que ele o adorasse e quebrasse o propósito. Se uma coisa que o Satanás não queria, é que Jesus fosse ao Calvário. Sabe por quê? Porque o Calvário era a própria derrota de Satanás. Até a morte foi derrotada, até a morte foi morta. Ó morte, onde está, a morte, a tua vitória? Leia 1 Coríntios 15:55, anote aí, 1 Coríntios 15:55, há uma pergunta: onde está a morte, a tua vitória? Que festa, que vitória havia no inferno? Não havia nada de vitória. Onde está a celebração? Não tem vitória, não tem celebração.
Satanás foi derrotado, Satanás, ele foi esmagado, se cumpriu a profecia, e o descendente da mulher iria pisar na cabeça do diabo. Então não teve festa nenhuma no céu, perdão, no inferno, não teve festa no inferno. Creia nisso, em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus te abençoe e você possa crer de fato, que o pai estava entregando o seu filho para que ele fosse moído, e toda a ira do cálice fosse entregue a ele para que o saboreasse, e ele ocupasse o seu lugar. Agora, em terceiro lugar, não havia festa no inferno. 1 Coríntios 15, 55. 1 Coríntios 15, 55. Há uma pergunta: ó morte, cadê tua vitória, morte? Acabou, você foi esmagado. Não tem mais vitória, não tem festa aqui não. Acabou. Morte, eu serei a tua morte. Acabou, terminou. Tragada foi a morte, diz a palavra do Senhor. Então não houve festa no inferno. Outra coisa que se fala, que também não é uma verdade, é uma grande mentira, e já vi muito pregador falando isso, meu Deus do céu, que Jesus tirou da mão do diabo, foi lá no inferno e tirou da mão do diabo a chave do inferno. A chave estava na mão do diabo e tirou da mão do diabo a chave do inferno. Aonde está esse versículo na Bíblia? Eu gostaria de achar, porque vi muitos pregadores já falarem isso, que foi lá no inferno e tirou, ó diabo, dá licença, ou bateu na porta. Outros dizem que deu um chute de karatê, arrombou a porta e foi lá e lhe disse, me dê a chave do inferno. Isso não está na Bíblia, isso é uma grande fantasia, é uma conjectura que não tem fundamento bíblico nenhum. Entenda isso, isso é mentira. Viva a verdade. Em nenhum lugar. Há sim versículos que dizem que Jesus tem a chave do inferno, isso é verdade, mas não diz que tirou da mão do diabo. Vou provar isso aqui, ponto 4, chave do inferno, vou colocar aqui, chave do inferno. Aonde está escrito que o diabo tem a mão do inferno? Em primeiro lugar, o diabo nem no inferno está, ele vai ser lançado ainda. Você sabia que o diabo, ele anda rodeando na terra, nas regiões celestiais, está perturbando muita gente por aí, aprontando? Ele não está no inferno, não está no inferno. O inimigo ainda vai ser julgado, os demônios vão ser julgados, assim como todos os ímpios, os homens que se afastaram da presença do Senhor, os que pecaram, os destituídos, os que morreram sem salvação, vão ser julgados ainda. Haverá um juízo final e serão lançados ainda no lago de fogo e enxofre. O problema é que muita gente confunde Hades ou Sheol em hebraico, Sheol em hebraico e Hades em grego, e confunde isso como se fosse o lago de fogo de enxofre chamado Geena. Mas não vamos entrar nesse tema ainda, porque é bem profundo e ainda vou falar um dia sobre isso. Porém, preste atenção, escute bem, não há nenhum versículo. O que eu estou refutando aqui é que, ou apagando essa mentira, de que Jesus foi lá e pediu, me dá a chave do inferno. O diabo não está no inferno, o diabo não está no inferno, o diabo não está lá no meio do fogo, porque ele ainda vai ser lançado. Então isso não tem base bíblica. Jesus tem a chave do inferno? Se Deus, a chave do inferno está na mão de Deus. Primeiro, quem foi que criou o inferno? O diabo? Não, foi Deus que criou o inferno. Ele fez o céu, a terra, fez o inferno, e ele tem autoridade para abrir o inferno. Olha que diz em Apocalipse 1:18. Apocalipse 1:18. Claramente está escrito aqui, anota aí na tela, Apocalipse 1:18. Aí é uma declaração que Jesus tem a chave do inferno. Diz assim: e o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus tem a chave, mas não diz, fui lá, tirei na mão de Satanás, não diz. E essa cena não aparece na Bíblia. Em Mateus 10:28, anote aí também, essa passagem é crucial. Vou anotar aqui Apocalipse 1:18, Apocalipse 1:18. Muita gente pensa que essa cena
Está escrito na Bíblia, mas não está escrito. Mateus 10, 28. Mateus, o que diz Mateus 10, 28? Coloca aí na tela, por favor, Mateus 10, 28. Ele está dizendo claramente de que Mateus 10, 28 diz que não temam aqueles que matam o corpo, mas temei. Olha o que Jesus está falando. Jesus nem tinha morrido, mas diz: temei aquele que tem poder para lançar uma pessoa no inferno. Quem tem poder para lançar uma pessoa no inferno? Deus. O que Jesus está falando? Vocês estão temendo pessoas que podem matar o corpo, mas têm um medo, têm um temor daquele que tem o poder de lançar as pessoas no inferno. Então a chave já estava com Deus. A chave já estava com Deus. Chave significa acesso, autoridade. Eu tenho chave da minha casa porque eu tenho acesso, tenho autoridade, eu tenho domínio sobre minha casa. Então quem criou o inferno é o próprio Deus. E Jesus está falando aqui em Mateus 10, 28. Está dizendo claramente: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E temam a Deus, que tem todo o poder de lançar qualquer pessoa no inferno. Que não agrada a Ele, é ímpio, até o próprio Satanás. Então Deus sempre teve a autoridade de mandar alguém para o inferno e condená-lo. Então nós não podemos afirmar que Jesus foi roubado da mão de Satanás, a chave do inferno. Jesus sim, diz que desceu às profundezas. Esse é outro tema, foi até o Seol, foi até o Hades. Ele foi com uma missão, como diz Efésios capítulo 4, diz que desceu às profundezas da terra. Esse é outro tema amplo. Mas em nome de Jesus, não acreditem em falácias e acreditem no poder da palavra do Senhor, que diz a verdade. E essa verdade é quem liberta. Que o Senhor te dê graça para você compreender essas 4 coisas importantes que são às vezes anunciadas e colocadas como uma grande mentira no meio da igreja, mas que na verdade na Bíblia não tem base para isso. Só lembrando uma coisinha: toda vez que você pegar o pão e o cálice, e você vai lembrar da sua morte até que Ele venha, você vai lembrar da sua morte, você vai falar: obrigado, Jesus, porque hoje eu não preciso mais comer cordeiro. Obrigado, Jesus, porque eu não preciso mais comer ervas amargas, não preciso mais fazer uma ceia. Agora, com esse pão e esse cálice, que é um kiddush, eu já tenho a Brit Hadashah, eu já tenho a nova aliança. E Tu és o meu cordeiro, Tu és a minha Páscoa, Tu és a minha ceia. Cristo é minha salvação. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que te ilumine para você caminhar na verdade, em nome de Jesus.